Olá, tudo bem? A gente veio aqui para responder algumas perguntinhas, né, que estão surgindo no nosso curso sobre evolução das emoções, tá? Essas aqui relacionadas à nossa terceira aula, que falou sobre a epigenética, essa nova forma, relativamente nova para a ciência, né, de a gente receber informações, né, influências dos nossos pais, avós, bisavós, legal? Mas que não é diretamente pelo DNA, pelos nossos genes. O que a gente receberia através da epigenética são moléculas que ligam e desligam esses genes. E a gente recebe esse padrão de ligar e desligar em função de eventos que aconteceram com os nossos pais e nossos avós, legal? Algumas gerações anteriores. E aí surgiram várias perguntas interessantes sobre essa aula. É a nossa aula 3, ela está disponível no canal do YouTube. Uma dessas perguntas que eu vou responder aqui, que a gente não teve tempo de responder na aula, é uma pergunta muito interessante. Mas veja só, se eu posso receber esses padrões de ligar e desligar genes dos meus antepassados, no caso das minhas gerações, né? Uma, duas ou até três gerações, eu posso receber essas informações. Legal? E elas são informações que trabalham, afetam minhas emoções, afetam meus comportamentos, podem afetar. Será que a gente pode receber preconceitos, né? Emoções preconceituosas em relação a coisas, devido aos preconceitos que meus pais e meus avós aprenderam durante as vidas deles? Até que ponto os preconceitos que eu sinto hoje foram recebidos epigeneticamente dos meus pais e meus avós? Tá? Pergunta super interessante, mas que a ciência atual, que pelo que eu saiba, ainda não tem uma resposta muito clara, né? É difícil você estudar epigenética por seres humanos, né? A gente leva muito tempo para crescer, ter filhos, as gerações ficam muito separadas, né? Então, muita coisa não se sabe ainda. Então, a gente não sabe até que ponto, que tipo, todas as influências que a gente pode receber de forma epigenética. E, além disso, tem a questão também que a gente também tem influências culturais, não é verdade? Se a gente foi criado pelos nossos pais e nossos pais foram criados pelos nossos avós, a gente também muitas vezes aprende, mesmo sem perceber, visões de mundo, preconceitos, legal? Formas de reagir emocionalmente a coisas, aprendendo simplesmente. Então, é preciso ter um estudo muito bem controlado, vamos dizer assim, para a gente poder separar influências epigenéticas, que eu recebo pelo padrão de ativação dos meus genes, de influências culturais, pela convivência, pela influência dos meus cuidadores, de quem cuidou dos meus cuidadores. Tá? Contudo, a gente pode pensar numa hipótese bem interessante, né, que talvez mesmo que a epigenética não transmita para a gente nossos preconceitos, legal? Ela pode influenciar como a gente lida com os preconceitos. Isso porque já existem estudos mostrando que, em geral, quando a gente fica mais estressado, seres humanos tendem a se comportar de maneira mais preconceituosa. Legal? Esses estudos indicariam a hipótese de que o preconceito seria uma forma de defesa que o meu cérebro produz quando eu me sinto ameaçado, quando eu me sinto estressado. E como existem indícios que sim, o estresse, legal, em parte pode ser transmitido epigeneticamente. Então, se meus pais e meus avós viveram uma vida estressada, isso liga e desliga certos genes e esse padrão pode passar para mim, legal? Eu posso não receber necessariamente um preconceito, eu tenho preconceito contra X, Y, Z, mas eu posso, a partir da hora que eu recebo essa predisposição para estresse, legal? Ter mais facilidade para reagir da forma como a minha cultura concebe preconceitos, legal? Os tipos de preconceitos da minha cultura, porque eu estou mais estressado. Porém, é interessante lembrar que embora a gente receba coisas epigeneticamente, possa receber coisas epigeneticamente dos nossos pais, avós, bisavós, a gente também pode mudar isso a partir do nosso estilo de vida. Ou não. Mas então, a partir do meu estilo de vida, se eu busco um estilo de vida mais saudável, menos estressado, ou pelo menos que tenha estresse, mas que eu lide melhor com esse estresse, a tendência é que eu vá ligando e desligando esses genes de outras maneiras.
Tá? Então, a epigenética influencia a gente, mas não é um destino, né? Na medida que a gente pode mudar ela a partir do nosso estilo de vida. Outra pergunta que surgiu muito interessante é que a gente falou da amígdala, né? Da amígdala cerebral, uma parte que fica aqui dentro do cérebro, né? Embaixo do córtex, né? Daquela área que a gente chama normalmente de cérebro. E a amígdala é muito importante no processo de reconhecimento de emoções. Legal? Tá? É chamada parte do nosso cérebro emocional. E aí houve uma pergunta, mas se ela está relacionada com emoções, inclusive com emoções como, por exemplo, raiva e medo, embora não seja somente isso, será que pessoas que estão, né, que têm mais tendência a reagir com raiva, por exemplo, têm amígdalas maiores, isso aumenta o tamanho da amígdala, tá? Bom, pelo que eu olhei na literatura, não é minha especialidade, tá? Não tem muitos estudos, ou não achei estudos relacionando o tamanho da amígdala de forma conclusiva, né, com questões da personalidade da pessoa. Tá? O que já existe bastante na literatura é efeitos das emoções sobre outras áreas do cérebro. Por exemplo, né, as áreas de memória, como nosso hipocampo, que é uma área no cérebro que é fundamental para a gente conseguir solidificar, né, criar novas memórias. Já o hipocampo tem bastante estudos mostrando que se a gente leva uma vida muito estressada, se a gente passa por traumas, legal, fortes, a tendência seria desse hipocampo reduzir de tamanho. Pelo menos existe essa correlação, né, entre um menor tamanho das áreas de memória e maior estresse. O que é preocupante porque isso então pode prejudicar a nossa memória. Mas lembrando também que da mesma forma que a gente falou com a epigenética, né, o tamanho das áreas do meu cérebro estão constantemente mudando se eu mudo o meu estilo de vida. Tá? Então também a gente pode pensar que caso o estresse reduza as áreas de memória, né, legal, se a gente consegue ir para uma vida em que a gente lida melhor com o estresse, a tendência é que isso mude. O cérebro está sempre aumentando e diminuindo em função das coisas que a gente faz. Legal? Então, foi isso, né? Eu espero que essa mini tirada de dúvidas tenha estimulado áreas do seu cérebro de curiosidade, tá? E continue acompanhando a gente e fazendo perguntas legais como essas, para a gente poder pensar mais, né? E se fascinar pelo processo da relação entre a emoção, o cérebro e nossa evolução. Um grande abraço para todos.